profeta Daniel foi o quarto dos chamados profetas maiores. Nada se sabe sobre sua vida além do que é relatado no livro que traz seu nome no Antigo Testamento. Daniel foi um israelita de linhagem nobre e real, levado cativo de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Isso aconteceu em aproximadamente 605 a.C., no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. Na Babilônia, juntamente com outros companheiros com qualidades semelhantes a ele, Daniel foi educado para o serviço no Império Babilônico, sendo instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus. Dentre os companheiros de Daniel na Babilônia, o relato bíblico destaca 3 nomes: Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos por seus nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente. Conforme o costume babilônico, que atribuía nomes que faziam referências às suas deidades, Daniel também recebeu outro nome, no caso Beltesazar. O rei da Babilônia determinou que fossem servidas aos jovens capturados as mesmas iguarias que eram servidas nos banquetes reais da corte pagã. Porém, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Isso parece indicar que possivelmente o alimento real era conflitante com as regras alimentícias estabelecidas na lei de Moisés. Então Daniel conversou com os chefes dos eunucos para que ele não precisasse comer daquele banquete. Inicialmente, foi feito um acordo para que durante 10 dias fosse servido a Daniel e seus 3 amigos apenas legumes e água. Ao final dos 10 dias, eles seriam examinados e comparados com os demais jovens que estavam se banqueteando com as iguarias do palácio. Após 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam com um aspecto mais saudável do que qualquer outro jovem da Babilônia. A Bíblia diz que Deus concedeu a estes 4 jovens conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus também deu entendimento em toda visão e sonhos. Quando o período de treinamento determinado por Nabucodonosor terminou, os jovens foram conduzidos à presença do rei. Na ocasião, a Bíblia diz que não foram achados outros jovens tão capazes como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isto fez com que eles ficassem assistindo diretamente diante do rei. Nabucodonosor lhes fez várias perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia conhecimento e sabedoria. E Daniel e seus 3 amigos se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do Império Babilônico. Inicialmente, o profeta Daniel ganhou reputação interpretando os sonhos do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor havia tido um sonho que lhe deixou perturbado, e ele convocou os magos, encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, pedindo-lhes que eles revelassem não só o significado do sonho, mas o próprio conteúdo do sonho. Entretanto, eles não foram capazes de revelar o sonho ao rei, o que fez com que Nabucodonosor ordenasse que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Ao saber disso, Daniel pediu um prazo para que ele revelasse ao rei o conteúdo do sonho e a interpretação do mesmo. Então, através de divina revelação, Daniel contou o sonho não revelado pelo rei, bem como a sua interpretação, que incluía a destruição do reino de Nabucodonosor. Impressionado com o que aconteceu, Nabucodonosor honrou a Deus e recompensou Daniel com presentes preciosos, colocando-o como o governador de toda a província da Babilônia, além de principal chefe de todos os sábios. Mais tarde, o rei Nabucodonosor voltou a ter outro sonho da parte de Deus. Tal sonho envolvia o processo de humilhação a qual o monarca seria submetido devido ao seu orgulho e soberba. Depois dessas coisas, por pelo menos 20 anos nada foi registrado sobre Daniel. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha, de certa forma, perdido alguma posição privilegiada na corte depois da morte de Nabucodonosor. O profeta só aparece em cena novamente por ocasião de um episódio ocorrido já durante o reinado de Beltesazar, que exercia a corregência da Babilônia com seu pai Nabonido. Beltesazar deu uma festa e acabou ordenando que trouxessem as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém, para que fossem profanadas por ele e seus convidados. Mas num determinado momento apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio. Quando nenhum dos sábios da Babilônia pôde desvendar o que havia sido escrito na parede, a rainha-mãe, provavelmente filha de Nabucodonosor e mãe de Beltesazar, lembrou-se de Daniel, que acabou sendo convocado para interpretar a inscrição que dizia Mene Mene Tekel Parsim. De acordo com a interpretação do profeta Daniel, a inscrição misteriosa da parede era uma referência à sentença sobre a conquista da Babilônia e a queda de seu rei. A interpretação exata dada pelo profeta Daniel foi a seguinte: Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim.
Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Tudo sucedeu conforme a interpretação do profeta Daniel. Dário, o Medo, matou Belsazzar e conquistou a Babilônia naquela mesma noite. Quando Dário tomou a Babilônia, logo ele reconheceu a habilidade e capacidade do profeta Daniel. Dário separou 120 governadores de províncias e também escolheu 3 homens para agirem como supervisores dos governadores, a qual Daniel estava entre os 3 supervisores. O profeta Daniel, porém, começou a se destacar entre os supervisores, e o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os governadores e os outros supervisores começaram a tentar derrubar Daniel de seu posto. Como não encontravam nada que pudesse acusar Daniel, então eles tramaram uma conspiração que afrontava a lei de Deus e colocava Daniel numa posição sem saída. O plano consistia em fazer com que o rei estabelecesse um decreto de que durante 30 dias todas as orações deveriam ser direcionadas à pessoa do rei, e quem desobedecesse seria atirado na cova dos leões. Daniel não se abalou com tal decreto, ao contrário. Como de costume, o profeta orava 3 vezes ao dia em seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Como parte da conspiração, os homens ficaram vigiando o profeta Daniel, e assim que o encontraram orando a Deus, correram para contar ao rei. Ao ouvir sobre a desobediência do profeta, Dário ficou muito entristecido e tentou salvar Daniel até o fim do dia. Porém, os homens que tramaram contra o profeta Daniel trataram de garantir que o decreto fosse cumprido e Daniel fosse lançado na cova dos leões. No dia em que Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei foi para casa e não conseguiu dormir à noite. Quando o dia amanheceu, o rei se levantou depressa e correu para a cova dos leões. Aflito, Dário chamou pelo profeta Daniel próximo à cova. Ao ouvir o chamado do rei, Daniel respondeu dizendo que Deus havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem o profeta Daniel da cova. Em contrapartida, Dário ordenou que aqueles que se levantaram contra Daniel fossem atirados juntamente com suas famílias à cova dos leões. Por fim, o rei ainda editou um decreto para que todos temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. Entre os capítulos 7 e 12 do seu livro estão registradas as próprias visões do profeta Daniel, as quais, entre outras coisas, predizem principalmente o triunfo do reino messiânico. O profeta Daniel teve sua última visão registrada em seu livro nas margens do rio Tigre durante o 3º ano do reinado de Ciro. No Novo Testamento, Jesus, em seu sermão escatológico, cita a profecia do profeta Daniel acerca do abominável da desolação, que historicamente se referia à profanação promovida por Antíoco IV Epifânio, e que prefigurava a profanação causada pelo general romano Tito na queda de Jerusalém em 70 d.C. Ainda sobre essa profecia, a maioria dos estudiosos concorda que tais eventos tipificam de alguma forma o anticristo escatológico que surgirá perto do fim da presente era. Nós podemos resumir a vida de Daniel da seguinte forma: ele foi uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro que lhe oferecessem. Daniel era fiel a Deus mesmo que isso custasse sua vida. A história de Daniel também nos ensina que é possível buscar a Deus mesmo em uma terra estranha e mergulhada no paganismo. Provavelmente o profeta Daniel alcançou os 90 anos de idade, vivendo até aproximadamente 536 a.C.